objetivo do Novembro Azul é conscientizar a população para a saúde masculina. E para isso, nós estamos lançando aqui no Sírio-Libanês essa série de podcasts que vai procurar ajudar a população a esclarecer dúvidas que são frequentes, não só relacionadas ao câncer de próstata, mas também relacionadas à saúde geral masculina. Para isso, nós contamos hoje com dois especialistas aqui do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Cláudia Kozer, que é doutora em endocrinologia, e o doutor Celso Gromatzky, que é doutor em urologia. Ambos têm bastante experiência no tratamento da sexualidade, tanto masculina quanto feminina. E eu queria começar com o Celso. Existe a andropausa? Esse é um termo correto? Ok. Marco, a andropausa é um termo leigo, é um termo que foi consagrado pela mídia leiga, mas dentro do contexto médico ele não se aplica. Ele foi uma equivalência à menopausa feminina, onde existe uma pausa. A mulher para de menstruar, a mulher para de produzir estrógeno, e o homem não. O homem tem mantido a sua produção de testosterona, que é o hormônio masculino, e fabricado pelo testículo, e essa produção vai decaindo ao longo do tempo. Essa queda ocorre em praticamente todos os homens, só que apenas uma pequena porcentagem, estimada entre 15% e 20%, é que vão cair abaixo do normal. Esses homens que caem abaixo do normal, esses têm o rótulo de DAEM, ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é a tal da andropausa, entre aspas, tá? Só que para haver o conceito de DAEM, o homem precisa ter a testosterona abaixo do normal e sintomas que são decorrentes desse problema. Então, lembrando, 85% dos homens não vão ter a tal andropausa. Cláudia, como é que você indica o tratamento? Como é que você se baseia para indicar ou contraindicar a reposição hormonal nesses pacientes? Marcos, nas últimas décadas, a testosterona foi associada a um bem-estar, a uma questão de energia, de pique, de vitalidade que nem sempre é real. Então, as pessoas buscando uma explicação para o seu cansaço, para o seu desânimo, que muitas vezes são noites mal dormidas, excesso de peso, hábitos inadequados como excesso de álcool, de cigarro, falta de atividade física, atribui isso a uma queda hormonal que, como o Celso falou, nem sempre é real. É óbvio que quando você repõe um hormônio, principalmente em doses suprafisiológicas, existe os efeitos que eu chamaria até de adversos da testosterona, que é uma impulsividade, uma agitação, uma agressividade, um pique, que não é um contexto fisiológico. Nós, da área da endocrinologia, a gente indica a reposição principalmente nos quadros de hipogonadismo, isso é, a falta da produção testicular que ocorre em alguns casos raros no decorrer da vida, por doenças hipotalâmicas ou cerebrais ou por doenças testiculares. Essa queda fisiológica com a idade é como o Celso falou, depende de um contexto, porque muitas vezes você pode repor e não ter os benefícios da reposição, não ter tantos benefícios na questão disposição quanto desempenho sexual, porque não era só a baixa da testosterona. E lembrando que existem várias situações, medicamentos como corticoides, infecções, antidepressivos, uma série de fatores que baixam a testosterona sem ser doença, a obesidade, o diabetes, É né. claro, né, a gente faz a reposição de qualquer coisa quando ela está faltando, né. Esse é o grande equívoco que as pessoas têm e que frequentemente perguntam para nós no consultório, que falam: "Olha, eu quero repor testosterona", aí você vai lá, dosa a testosterona, ela está normal, e o paciente mesmo assim insiste porque quer, porque falaram para ele que é o hormônio do bem-estar e tudo. Você costuma ver isso com frequência no consultório? Muito, muito por conta dessa associação da reposição hormonal com o fisiculturismo. As pessoas acham que tomando testosterona, sejam homens ou mulheres, vão ter um corpo mais definido, um abdômen mais definido, onde se ganha massa muscular sem fazer atividade física. As Não tem pessoas um hormônio mágico. As pessoas querem sempre o atalho, né, elas querem ganhar sem dar em retribuição, né.
Querem ficar fortes sem fazer atividade física, querem ficar magras sem diminuir a ingesta calórica. Celso, quais são as consequências da reposição de testosterona? Primeiro, nos pacientes que têm realmente um hipogonadismo eventualmente sintomático. Segundo, qual que é o teu critério de indicação para a reposição de testosterona? Se não houver testosterona baixa e sintomas, não se caracteriza a doença. Precisa ver as duas coisas. E quais são os sintomas? Os sintomas são vários, alguns deles são confundidos com várias outras doenças ou várias outras situações de vida. Então, não é muito fácil caracterizar clinicamente a falta do hormônio. Mas a primeira percepção do paciente é a perda do desejo, da libido, muito mais do que da ereção. Ele fica desmotivado. Então, a vontade não se perde só para sexo, mas se perde para o lazer, para participar de reuniões de família. Ele perde, e pode perder, massa muscular. Ele pode ter ganho ou facilidade de ganho de gordura, principalmente a gordura central, aquela gordura da barriguinha de chope. Ele vai ter uma tendência à anemia, e é um dos efeitos colaterais graves da testosterona. Ele vai ter alterações na parte comportamental, onde ele pode ter déficit de memória, pode ter dificuldade de concentração nas situações. Eu costumo brincar que um boleto bancário muito alto a ser pago causa sintomas psíquicos iguaizinhos da Eu queda ia de te falar, muita testosterona, gente tem esses né? sintomas que você está falando aí. Briga com a esposa, discussão com a sogra, tudo causa sintomas muito semelhantes. Por isso que é muito difícil o Diferenciar o discernimento. que é hormonal Exatamente. e o que é situacional, né? Exatamente. Quando a gente fala em reposição, numa faixa de idade bastante avançada, homens acima de 80 anos, onde muitas vezes a sexualidade já não é uma questão, a geriatria tem dado uma importância muito grande para a reposição hormonal, no sentido de manter massa muscular desses indivíduos, no sentido de evitar quedas, fraturas patológicas que têm uma mortalidade muito alta. Então, lembrar que a testosterona não é só para bem-estar e sexo. Ela tem uma função metabólica importante, que se o paciente nos procura com sintomas compatíveis, o que a gente faz? A gente dosa a testosterona. Está autorizado o que a gente chama de teste terapêutico. A gente trata o paciente e observa se existe melhora. Se não existe melhora nenhuma, é porque aquilo não é uma DAEM, não é um problema Não é um hormonal. hipogonadismo. Ele vai ter que procurar, e nós temos que procurar outras causas, outras circunstâncias. Se ele melhorar, pode ser um hipogonadismo. E aí o tempo vai mostrar a correlação entre os sintomas e a testosterona. Porque não é só dosar, né, Celso? Você tem que dosar e ver a história do O paciente. contexto dele. É da responsabilidade do urologista que assume tratar esse paciente, de que ele faça o diagnóstico exato da causa da queda de Claro. testosterona. Porque pode ser que não seja uma DAEM verdadeira, mas seja um tumor de hipófise. Aproveitando esse gancho, Celso, eu queria perguntar para a Cláudia. Hoje em dia, nós sabemos que a obesidade é um problema no mundo ocidental e se fala muito por aí que a testosterona, e é verdade, né? Quer dizer, o uso da testosterona indiscriminado pode fazer com que o paciente tenha uma perda de peso, mas que eventualmente traz alguns problemas, né? Eu queria ouvir a tua opinião, Cláudia, em relação a essa história que se fala por aí que a testosterona pode ser usada para indivíduos não porque eles têm baixa de testosterona, mas sim porque eles querem perder peso. Você vê isso com Não, frequência? o que a gente vê é que a obesidade diminui a produção hormonal. Então, o homem tem uma diminuição da testosterona. Este homem obeso, com a barriguinha de chope, que faz reposição hormonal, porque tem as queixas e baixa da testosterona, mas não muda o estilo de vida, não perde um pouco de peso, um pouco de cintura, ele não tem um benefício tão grande quanto aquele que tem um peso ideal. Agora, usar a testosterona com o simples objetivo de emagrecer não tem nenhum mecanismo associado a isso. Pode ser que a pessoa tenha mais disposição para ir para academia, mas se não for ou fizer uma dieta, não Quer tem dizer, uma só tomar o resposta. remédio não adianta nada. Não O vai- atalho adianta nunca adianta nada. nada, né? Agora, o obeso ainda tem o problema no homem da aromatização para estradiol. Esse aumento Né? dos Então, hormônios femininos. o obeso, ele tem muita gordura e a gordura, ela transforma a testosterona em estrógeno. Então, se você
oferta muita testosterona para o obeso, ele converte muito para estradiol. E você muitas vezes tem um efeito rebote. Não é interessante. E você vê isso que os homens desenvolvem uma ginecomastia, né? Pois é. São gordinhos que têm um pouco de mamas. Eu costumo dizer no consultório que mexer com hormônio é uma coisa que tem que ser muito bem indicada. É uma situação muito difícil, né, de saber todos os efeitos colaterais que isso eventualmente vai causar. Isso deve ser feito por especialista, né? A Cláudia, um endocrinologista, um urologista que seja especializado nesse tipo de tratamento. Isso a gente deve sempre lembrar a todos vocês que estão nos escutando. Cada vez mais por conta de ganho de massa muscular e fisiculturismo, a gente acaba recebendo no consultório um contingente de jovens de 18, 20, que não são nem casados, estão preocupados em ganhar massa muscular e às vezes já até estão em reposição quando o pai ou a mãe ouve uma coisa, puxa, mas isso pode mexer com a fertilidade. Esse é um outro grande problema que a gente vê com muita frequência. Tenho inclusive um colega de infância que sempre foi um cara bem magrinho e resolveu ficar forte, foi numa academia, começou a fazer atividade física, quer dizer, fez tudo certo, mas começou a tomar hormônio masculino em dose suprafisiológica, acabou ficando muito forte, ele é hoje um homem muito forte, mas ele não conseguiu ter filho por via natural. Teve uma atrofia testicular, que é uma outra coisa que a gente vê com bastante frequência no paciente que toma Fica do testosterona tamanho Isso é de que uma ninguém ervilha, né? sabe. Isso. Isso é uma coisa que isso não é divulgado. Exatamente. Que a O partir do tamanho do momento bíceps que é você divulgado. Mas o Agora, tamanho a do ervilha que testículo, sobrou do isso. Se testículo... você usa o hormônio externo, o seu organismo para de produzir. Então é por isso que atrofia o testículo. É o eixo, né? Você bloqueia o eixo e o bloqueio do eixo faz com que o testículo fique desfuncionalizado por muito tempo. E na hora que você para essa reposição ou esse uso indiscriminado do hormônio, o testículo não tem nem capacidade de recuperar, né? Cláudio, existe um tempo mínimo a partir do qual isso pode acontecer ou isso é mais dependente da dose da testosterona que se usa? Se você usar a testosterona há 6 meses, provavelmente você não vai ter atrofia testicular. Mas se você É usar... mais a longo prazo. O problema maior até não é se a atrofia vai ocorrer depois de um tempo longo, é o bloqueio definitivo. Porque a Exatamente. hipófise ela vai ser bloqueada. Agora, não existe na literatura um tempo determinado, acho que isso não foi Não tem. estudado, porque você teria que pegar homens que estão fazendo coisas erradas para estudar. Claro, não Mas tem nem ética quanto fazer mais isso, né? jovem você começa uma reposição sem indicação, e mais tempo, maior a Maior a chance. E chance por disso isso que acontecer. hoje os homens na faixa de 40 anos, que começaram a repor com 30, 20, 30 anos, estão com dificuldade para engravidar. Pois é, e o bloqueio definitivo vai fazer esse indivíduo ter que repor o resto da vida, mesmo numa situação onde ele não possa receber hormônio. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar a um estado pré-puberal, ele vai funcionar como um homem castrado. Exatamente. Então, isso é um dano muito perigoso e que não se fala por aí, né? Isso, que muitas vezes o colega que está repondo a testosterona ou o paciente que está tomando testosterona sem uma informação precisa, acaba não sabendo ou não sendo informado de Exatamente. que existe o risco de, mesmo naquele paciente que precisa do hormônio, né? Acho que eles acham que ativa o testículo, É, mas é é o justamente o contrário. contrário. E a Exatamente. partir do momento que o testículo não funciona, a produção de espermatozoide também não funciona. funciona. Celso, é muito comum também no consultório de um urologista o paciente que vem se queixando de uma disfunção erétil. Um dos problemas mais comuns no consultório da gente, em todas as idades, né? Mas muito se fala na reposição da testosterona para a melhora da vida sexual. O que você tem para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo hoje em relação a esse uso indiscriminado? Até naquele paciente que nem dosou testosterona, eles vêm até pedindo, né? Olha, eu quero tomar um pouco de testosterona porque eu quero voltar a ter a relação que eu tinha quando eu tinha 18, 20 anos de idade. Pois é, existe esse mito, e é um mito, não é uma verdade, de que a testosterona dos 18, 20 anos, se a gente transpor para o indivíduo de 60 ou 70, o indivíduo vai voltar à vida sexual anterior. Isso é um mito. Do conjunto de pacientes que nos procuram por problemas de ereção, que corresponde mais ou menos, Marco, a 40, as estatísticas falam em 40% dos homens acima dos 40 anos têm alguma dificuldade. É muita gente. A estimativa é que de 5
a 10, 15% possam ter algum problema hormonal, dentre eles a testosterona. Então, o problema de testosterona no contexto de disfunção erétil é a minoria dos casos, 5 a 10%. 90% ou 95% são questões orgânicas, vasculares, neurológicas, endócrinas, não testosterona, questões do genital próprio, de alguma fibrose, alguma doença de corpo cavernoso. Efeito colateral de remédio é uma grande porcentagem, né, de pacientes, sem contar dos pacientes que vêm por problemas intrapsíquicos. Ele tem um problema psíquico, ou ele não tem problema psíquico, mas a relação dele é uma relação doente. A relação dele com a parceira está doente. O urologista hoje é treinado na residência. Todos nós temos conhecimento para fazer esse tratamento. A ajuda que os clínicos trouxeram, no sentido de já elaborar com o paciente essas questões. E muitos clínicos hoje têm conhecimentos muito interessantes nessa área que dão conta de resolver também. É daí que eu ia, inclusive, perguntar para a Cláudia justamente isso, né? O paciente que vem com queda de libido, homens e mulheres, Cláudia, qual é a indicação de investigação hormonal para esses pacientes que te procuram? Qual é a porcentagem que reclama de alguma alteração da vida sexual que precisa ser tratada? Que precisa ser tratada, acho que é a minoria, mas a queixa é muito frequente, principalmente depois dos 40 anos. Mas eu acho que é como o Celso falou, é um contexto. Claro. A pessoa já está trabalhando muito, já está com outras sobrecargas, mas a gente precisa excluir problemas de tireoide, de obesidade, da qualidade do sono, como a gente já havia falado, se tem um pré-diabetes, que são situações que também atrapalham a circulação. Porque a ereção também tem muito a ver com a capacidade vascular. Todo mundo quer resolver com uma medicação, e às vezes você não resolve com uma medicação, você tem que mudar um pouquinho o estilo de vida, investir em outras investigações além da parte hormonal. Vocês ativamente perguntam para os pacientes adultos como anda a vida sexual? Eu pergunto se tem alguma queixa sexual. Eu também. Quase o Marco, 100% eu dos tinha casos. certeza, porque o urologista hoje é treinado para isso. Né? E a própria população que vai procurá-los deve falar ativamente sobre isso. Então, as pessoas que estão nos escutando estão agora mais conscientes do problema, e eles podem eventualmente perguntar para o seu clínico, para o seu cardiologista, para o seu endocrinologista que trata do seu diabetes: olha, doutor, a minha vida sexual poderia melhorar, ou então eu queria algum conselho em relação a isso, vale a pena fazer uma investigação hormonal no meu marido que... Isso é uma coisa muito masculina, né, Isso. Marcos? Que além da questão sexual, eles vão pouco ao urologista, tem aquele preconceito em relação, vou fazer um toque em mim, e mal sabem que existem coisas hoje modernas, e às vezes eles têm lesões nas regiões genitais e eles não falam. Não falam nem para nós, nem procuram o especialista, porque às vezes fica meio constrangido uma pessoa que não é da especialidade fazer um exame físico. Isso mostra o valor desses podcasts que o Círio está fazendo, justamente para conscientizar não só a população leiga, mas a população médica em relação à saúde do homem, que é o que a gente quer, em última análise, melhorar aqui no Novembro Azul. Para terminar, eu queria agradecer imensamente a participação da Cláudia e do Celso. Vocês aí de casa veem que aqui no Círio nós temos especialistas de enorme capacidade. E os pacientes, indistintamente, homens com queixa sexual, podem procurar tanto o núcleo de urologia quanto o núcleo de medicina sexual, que ele vai receber a atenção necessária e adequada para o tratamento dessas patologias. Eu queria que vocês assistissem e compartilhassem com os seus amigos, a sua família, esses episódios, e participassem conosco desses podcasts aqui do Círio Libanês, que vão certamente enriquecer a cultura médica de todos nós. E lembrar sempre que temos que agradecer ao Marco também a oportunidade de estar aqui discutindo temas diversos, relevantes, dentro do universo médico aqui do hospital. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado, pessoal.